Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo do Abstração Nerd. Eu sou Giovanni e no vídeo de hoje iremos conversar sobre o Drácula. Sim, esse personagem incrível e principalmente esse livro incrível. A gente não tem vinheta ainda. Então vamos direto pro vídeo, né? Fazer o quê? Eu tenho que fazer uma vinheta para esse canal. Tá precisando já, a gente merece. Bom, enfim, eu na semana passada peguei essa Bíblia para ler. E eu achei que eu ia demorar pelo menos um mês para ler tudo isso. Mas, por incrível que pareça, a leitura foi tão prazerosa, foi tão boa, que em uns 5 dias eu já tinha lido o Drácula inteiro, os extras e tudo que essa edição maravilhosa da Darkside oferece. Então, o vídeo do Drácula acabou sendo adiantado, olha que maravilha, para essa semana, no caso, hoje, né? Então, é o seguinte, eu, após terminar a leitura de Drácula, só posso dizer uma coisa: a história é incrível, o livro é maravilhoso e ele merece, com todas as honras do mundo, ser considerado um dos maiores clássicos do terror de todos os tempos. E quem é o responsável por escrever uma obra tão incrível como esta? Bom, é esse cara que está aparecendo aí na tela, Bram Stoker, ou a Bram Stoker. Ele nasceu em Dublin, na Irlanda, no ano de 1847 e faleceu em Londres no ano de 1912, com 65 anos. A causa de sua morte é atribuída em duas causas. Frequentes derrames, principalmente derrames cerebrais, e alguns, sei lá, historiadores, enfim, atribuem a sífilis como causadora de sua morte, né? Eu tô com uma colinha aqui porque é muita informação que eu quero trazer para vocês hoje. Quer ver? O Bram Stoker, ele começou sua carreira como escritor de um jeito muito peculiar. Ele foi contratado para trabalhar no Castelo de Dublin e ele escreve o manual, olha o nome disso, Deveres dos Amanuenses e Escrivães nas audiências para julgamento de pequenas causas e delitos na Irlanda. Ele escreveu isso. Aí passou algum tempo, mais ou menos uns 8 anos, até que ele publicasse de fato o seu primeiro romance, chamado The Primrose Path. Eu deixo gravado desde já que o meu inglês é horroroso, então vou deixar os nomes aqui embaixo para vocês conseguirem pelo menos ler. E tudo que eu estiver falando em inglês são obras que nunca foram traduzidas para o português e publicadas aqui no Brasil, de maneira oficial. E o que eu disse aí em português é que já tem livro aqui no Brasil. Eu vou deixar na descrição os livros para vocês, tá certo? Então, ele lançou esse primeiro romance e passou algum tempo ele conseguiu lançar seu primeiro livro, que é The Duties of Clerks of Petty Sessions in Ireland. O inglês continua ruim, mas vamos lá. Depois ele fez uma série de publicações, Under the Sunset, que é uma coleção de contos, O Castelo da Serpente, esse já está em tradução aqui no Brasil, The Waters, Moo e Croaking Saints. Depois veio The Shoulder of Shasta e, finalmente, Drácula, né, que talvez seja o seu maior clássico, né, sua maior publicação até hoje. Depois ele ainda publicou Miss Betty, A Joia das 7 Estrelas, The Man, Personal Reminiscences of Henry Irving, O Caixão da Mulher Vampiro, e o seu último romance é O Monstro Branco, que no Brasil virou A Toca do Verme Branco. E após a sua morte, a sua mulher, né, sua viúva, publicou o conto O Hóspede do Drácula, que também faz parte dessa edição da Darkside Books. Bom, e a gente percebe que o Bram Stoker foi muito prolífico, né? Ele produziu bastante em sua vida, escreveu bastante, e a sua importância é tão grande no cenário do terror, né? Desses escritos, né? Desses textos de terror, contos, romances, enfim, que em 1987
foi criado pela Associação dos Escritores de Horror, ou Horror Writers Association, o prêmio Bram Stoker, né, o Bram Stoker Awards, isso em 1987. E esse prêmio ele é muito importante e desde 87 ele tem premiado vários autores, vários escritores, romancistas, contistas, sei lá se contistas existem, mas enfim. E olha só as categorias, olha que legal. Melhor romance, melhor primeiro romance, melhor romance jovem, melhor romance gráfico, longa de ficção, curta de ficção, coletânea de ficção, antologia, não ficção, coletânea de poesias e melhor feito em vida. E olha só o naipe do pessoal que já ganhou esse prêmio. É claro que são vários, eu separei alguns. Vê se vocês conhecem pelo menos um ou dois dessa galeria que eu separei. Clive Barker, ou Clive Barker, Neil Gaiman, J.K. Rowling, Alan Moore, Stephen King e o seu filho, Joe Hill, dentre vários outros autores do terror, né? Então a gente percebe que não é pouca coisa, né? A gente não está falando de pouca coisa aqui. Drácula do Bram Stoker é realmente uma história importantíssima, principalmente para o cenário do terror, para o cenário gótico, certo? E vamos falar agora de fato desse livro. Por que ele é tão bom? Antes de mais nada, eu tinha um preconceito com o livro do Drácula. A gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa, já vou logo avisando, hein? Preconceito é coisa de cigano. E como eu consegui provar para vocês agora, não é qualquer coisa. Eu comprei esse livro basicamente porque eu achei essa edição preta, né, black, da Dark Side, eu achei essa edição incrível. Tem uma segunda capa, né, uma capa alternativa, que é a capa amarela, que é igualzinha à publicação lá atrás, de 1800 e alguma coisa, não lembro agora, quando o Drácula foi lançado, e tá disponível aí na Amazon, em qualquer site que você procurar, Submarino, Americanas, você encontra fácil. Nas livrarias também, nas livrarias você encontra com facilidade, e é bom que se encontre com facilidade. Além da Dark Side, várias outras editoras já lançaram Dráculas. Eu vou deixar a capa do livro aqui para vocês, algumas imagens, enquanto eu falo da história. Bom, é o seguinte. Então eu tinha preconceito com a história do Drácula, sei lá por quê, aqueles preconceitos baratos, e comprei a edição realmente porque eu achei ela muito bonita. Porém, de tão bonita que essa edição eu abri, né, eu virei a capa aqui e comecei a folhear. E logo de cara a gente já tem uma introdução, a gente tem duas introduções. Eu comecei a ler essas introduções e comecei a perceber que não se tratava de qualquer coisa, que era um livro, sei lá, diferenciado dos outros, de vampiro pelo menos. E assim que eu terminei a introdução, eu já saquei a importância que era o Drácula, né, para o cenário do terror, principalmente para o cenário do terror. E já emendei a leitura. E logo de cara me chamou a atenção porque é um livro, como que eu posso dizer, epistolar. Um livro epistolar, ele é formado por várias cartas, né? Epístola significa, de certa forma, carta. Quem viu Chaves sabe do que eu estou falando. Apresentei a pistola. O quê? Apresente epístola. Apresente o quê? Epístola. Você não sabe o que é uma epístola? Epístola é uma carta. Entendeu? E é o seguinte, então, o livro ele é epistolar, ele é formado por algumas cartas, tudo em ordem cronológica. Além de cartas, nós temos telegramas, recortes de jornal e principalmente o diário dos nossos personagens aqui, né, os personagens que aparecem na história. E o primeiro personagem, né, que surge nessa história é o Jonathan Harker. Ele é um advogado que trabalha numa espécie de imobiliária. Ele é tipo um agente imobiliário e por ser advogado ele tem facilidade com a papelada de burocracia. E o Drácula o convida para ir ao seu castelo na Transilvânia, porque o Drácula está insatisfeito de morar na Transilvânia, está muito chato lá,
Ele quer se mudar para Londres, que é um lugar muito mais agitado. Na verdade, não é bem Londres. São aquelas cidadezinhas ao redor de Londres. Ele quer mesmo mudar para Inglaterra. E o Jonathan Harker, trabalhador que aceita o convite e viaja para Transilvânia. Logo que ele chega nos arredores, né, do castelo do Drácula e tal, tem alguns vilarejos, e ele começa a perguntar como que faz para chegar nesse lugar, né, no castelo do Drácula. E todo mundo que ele conversa, ele tenta conversar porque o idioma é outro, né? Todo mundo que ele se comunica avisa ele para não ir para lá, que lá é um lugar amaldiçoado, que coisas estranhas acontecem, e um pessoal começa a dar objetos místicos para ele, tipo terço, crucifixo, alho, sal grosso, sei lá o que mais, e fica divertindo. Não vai, que vai dar merda, não vai. Mas o Jonathan Harker insiste e acaba indo. E durante toda essa viagem para o castelo do Drácula, ele já começa a perceber algumas estranhezas, como por exemplo o cocheiro que o Drácula envia para buscar o Jonathan Harker. Depois tem uma matilha de lobos que cercam eles, e parece que o cocheiro ele conversa com os lobos e consegue pedir: por favor, lobo, vai embora daqui que você está atrapalhando. E o lobo vai, simplesmente isso. E o Harker, né, o Jonathan Harker, ele acha isso tudo muito estranho. Até que ele chega no castelo do Conde Drácula e também percebe várias coisas estranhas. Uma delas é que o Drácula mora sozinho num castelo gigante, não possui funcionários, né, não tem nenhum empregado lá para ajudar, e também começa a perceber que o Conde não se alimenta, né, ele não janta com o Harker e só aparece à noite. É incrível como ele só aparece à noite, e não é todas as noites. De vez em quando o Conde Drácula fala que ele tem que resolver negócios e que ele só volta na outra noite. A gente sabe, né, que negócios são esses, mas o Jonathan Harker não sabia. E o mais tenebroso nesse comecinho de livro, isso tudo é bem no começo, as primeiras páginas já contam isso, e inclusive prende o leitor, né? Eu acho genial o que o Bram Stoker fez. Bom, o mais tenebroso nesse começo de livro são duas cenas em particular. A primeira é que o Jonathan Harker estava se barbeando, e o Conde Drácula chega por trás dele, e o Harker assusta porque o Drácula não tem reflexo, ele não viu o Conde chegando, e ele acaba se cortando, e faz um cortinho assim, o sangue começa a escorrer, e o Drácula fica alucinado, ele quer aquele sangue, só que ao mesmo tempo ele tem que se segurar, porque ele precisa do Jonathan Harker para se mudar para a Inglaterra, então ele não pode chegar atacando o cara de uma vez. E a segunda cena, muito impressionante, é quando o Jonathan Harker já está super com o pé atrás, e ele resolve sair do quarto à noite para investigar, e ele cata o Conde Drácula escalando uma parede de cabeça para baixo. Aí ele fica completamente fissurado, né? Apavorado, aliás, com aquela cena. Bom, depois disso, tem um corte na história. O Harker some, desaparece, ele para de se comunicar. Como eu disse, a história é composta por manuscritos em ordem cronológica, e o Harker para de escrever no seu diário depois de um tempo. Então a gente viaja para a Inglaterra, onde a gente conhece a Mina Murray, que depois viria a se tornar Mina Harker, né? Ela se casa com Jonathan, e a Lucy Westenra, não sei como que se pronuncia isso, mas vamos chamá-la de Lucy. A Mina e a Lucy são super amigas, e logo de cara a Lucy fala que vai receber a visita de 3 pretendentes para supostamente se casar com ela, que são o Arthur Holmwood, o Dr. Johnson Seward e Quincy Morris. Ela recebe a visita desses 3 pretendentes, que aparentemente são apaixonados por ela, e no final ela acaba escolhendo o Arthur, mas os outros todos continuam super amigos. Na verdade, Arthur, John e Quincy são amigos assim desde a infância, pelo que parece. Então já são introduzidos mais personagens à história. O fato curioso é que a Lucy é sonâmbula. E então, obviamente, à noite ela se levanta
e a Lucy, na verdade a Mina, começa a tomar conta dela, né, durante a noite, para que ela não se machuque. Até que um navio completamente suspeito, sem nenhum passageiro, sem nenhum tripulante, apenas com um capitão morto, ele atraca no porto. E desse navio sai um cachorro gigante, um cachorro preto gigante, que corre para a mata e depois nunca mais é visto. E depois que esse navio chega, coisas estranhas começam a acontecer na Inglaterra. É claro que dentro desse navio estava o Drácula, e eu não vou contar mais depois disso, mas depois que tem o diário de bordo desse navio, a história fica melhor do que ela já estava. E é por isso que você lê tão rápido, porque você fica fascinado pela leitura, querendo saber o que vai acontecer. Os personagens, por escrever diários, eles se tornam muito cativantes. Então você se importa com eles, você se preocupa com esses personagens. Quando tem alguém correndo risco de vida, sei lá, você teme pela vida dele. Eu acho isso genial. Então, eu recomendo super a leitura do Drácula. E eu não posso deixar de falar do melhor personagem de todos que eu já conheci lendo terror, que é o Dr. Van Helsing. Sim, se você já viu aquele filme Van Helsing, O Caçador de Monstros, com Hugh Jackman, saiba que o Dr. Van Helsing não tem nada a ver com isso. Ele foi criado, ou surgiu aqui no livro do Drácula. Ele é um senhor, um médico, professor, e sei lá quantas profissões ele tem. Ele é químico, biólogo, sei lá. E ele manja desses negócios de superstição, de vampiro e tal. Na verdade, ele não duvida de nada. E é ele, o Dr. Van Helsing, que ajuda a combater a praga que é o Conde Drácula. E o outro personagem, na verdade, a outra personagem super legal é a Mina Harker. Sim. O único ponto negativo é que quando essa história foi escrita, digamos que os autores ainda menosprezavam um pouco as mulheres. Então a gente tem que ler comentários como, por exemplo, a Mina é uma mulher muito inteligente. Então a gente meio que tem que ler, assim, que quando ela solta uma opinião forte, uma opinião inteligente, algum personagem comenta: Mina, você é tão inteligente quanto um homem. Eu acho isso desagradável de se ler, realmente. Mas, tirando esses detalhezinhos, é uma personagem incrível que, junto com o Dr. Van Helsing, leva essa história do começo ao fim tranquilamente. Então, já está indicado aqui. Se você ainda não foi procurar o Drácula para ler ou para comprar e depois ler, vai agora, tá? Só não esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário, fala que você gostou do meu vídeo, só para eu fazer mais na semana que vem, né? E tem todo o pessoal aqui do canal, Andressa JP, e a gente se vê logo mais com mais vídeos do Abstração Nerd. Um abraço e até lá!